Samir! Oi! Tá me ouvindo? Não! O que a gente vai fazer agora? Começar um episódio do Ruído Cast! Não é, com? Mais um episódio está no ar e a gente tem uma emergência. Vai logo, vai ler. Vamos ler aqui que essa primeira temporada do Ruído Cast é um projeto contemplado na Lei Aldir Blanc, Lei número 14.017, de 29 de junho de 2020, com patrocínio Governo Federal, Governo de Rondônia, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Sejusel RO, segunda edição Marechal Rondon, Prêmio de Produção Literária, Fonográfica e Digital para Difusão de Expressões Culturais. Olha aí, a gente precisava ler isso rápido porque a bateria do celular do Henrique vai acabar e a gente tá lendo no celular do Henrique. E a gente tá nesse momento sem nenhuma tomada por perto. Exatamente. A vida de quem, refém aí da tecnologia. É verdade. Mas estamos aliviados, agora podemos introduzir esse episódio que a gente conversou com Isidoro! Rafael Isidoro. O Henrique ficou na dúvida porque a gente grava isso aqui, às vezes, muito depois do episódio que já foi gravado. Por isso que às vezes fica meio perdido assim mesmo. E a gente tá no intensivão, a gente tá querendo gravar com várias pessoas. É verdade. E e deixar editando vários e lançar vários. Exato. Então a gente conversou com um ontem, lançou um ontem também. Aí já tem que gravar com outro hoje e outro amanhã. Correria. Nessa correria aí, mas tá sendo boa. Tá sendo boa, a gente tá aprendendo pra E a gente tá muito feliz também com o resultado que você é o culpado, ouvinte. Você ouvinte. É o resultado que tá ouvindo e a gente tá feliz com o resultado. Ah, sim. Muito obrigado por estar ouvindo. Porque isso. a gente tá com números legais, né? Excelentes. A gente completou aí 200 views. 200 views. E a gente tá agora... É porque views parece muito de vídeo, né? É 200 reproduções. Reproduções, isso. E agora a gente tá indo caminhando para 1000. Essa é a meta. Mas, gente, assim, quando a gente chegar em 1000 vai ser bem legal, né? Deixa no ar. Rumo a 1000 reproduções. Isso, rumo a 1000 reproduções. Mas, assim, sem pressão pra você. Não, vai, gente, faz isso aí. Pô, a gente se dedica pra caramba, mano. Pessoal, vocês têm que ajudar a gente aí, galera. A gente vai... Compartilha. Faz tem que tascar tudo o dedo no compartilhar, porque ajuda a gente a bater a nossa meta de 1000 reproduções. Comenta com a gente, participa, recomenda aí ideias, convidados. Exatamente. A gente quer muito, todo mundo envolvido pra gente conseguir, saber o que vocês querem e também combinar com ideias e também pra gente poder saber que isso aqui vale a pena a gente investir, porque o projeto não acaba aqui nos 20 primeiros episódios somente em áudio, Isso, né? a gente a tem... segunda temporada é vídeo, a gente quer... Será? Calma aí. Não sei. Respira. Não, a segunda temporada é vídeo, é pressão. Tá. Eu tô botando pressão. Bom, pronto. Segunda temporada é vídeo. A primeira temporada é Esse áudio. é o spoiler que a gente tem até então. E a gente começou com o Rafael Isidoro. Quem é o Rafael Isidoro, Henrique? Rafael Isidoro, guitarrista e vocal da Carvoli Music. Isso. E também é guitarrista da banda Dharma. E também é um dos produtores da Mosh. E também um dos organizadores da Lo-Fi. E também... E ele é um monte de coisa. Muita coisa. Enfim, a gente conversou com ele. Ele é produtor também... Eu não sei exatamente o que ele faz, mas ele é produtor da Omni Produções. Isso Também. Né? E, enfim, ele tem um papo muito legal que a gente conversou com ele. Falamos sobre essas várias áreas também. Várias facetas. E, inclusive, ele apresentou pra gente a proposta da banda. E a gente descobriu que é Nossa, a verdade. A gente falou muito sobre a Carvoli. E vocês vão gostar muito da Carvoli porque tem muita história por trás. Ele é daqueles caras lá que daria pra ter um vídeo no YouTube assim, 5 curiosidades sobre a Carvoli. Ia ter 5 curiosidades. A gente tem uma também. O quê? Assim, que tá... Não sei se eu posso falar. Mas a gente tem um easter egg dentro do Ruído Cast. Que é as cores da thumb. Talvez a pessoa não perceba, mas se você abrir agora no Spotify e for olhar as thumbs, a gente tá mudando gradativamente a cor do fundo. Então tava no azul, agora a gente tá chegando no roxo. E a gente vai brincar dentro da identidade do Ruído Cast. E a gente vai... Inclusive a gente tem coisas já feitas desde antes de tudo do Ruído. Verdade. Posso falar aqui? Pode falar. Uma vinheta já
já pronta, fudida. Que a gente fez muito legal, só que a gente, né, não vai Sabia lançar que tem só gente que já assistiu? Tava no meu Close Friends, sim, que eu botei. sim. E se você não acompanha a gente no Instagram, por favor, siga no @Samioto e @Henrique Lima Vídeos. e @RuídoCast. Isso, a gente tá sempre soltando lá, vocês estão aqui ouvindo o áudio, mas a gente tá sempre lançando também conteúdo em imagem. Tipo, a gente faz as chamadas criativas, inusitadas. Exato. Né? A gente sempre faz um vídeo bem diferente pra lançar um episódio novo no Instagram e divulgar lá. E aí tem isso, Então tem vale bastidores. a pena seguir a gente, né? Vale a pena. É, com certeza. A gente é caras legais. Sim, a gente é. É isso aí. E o que mais que falta a gente falar? É, só desejar bom episódio agora. É, a gente falou sobre o Isidoro, escutem o Isidoro e um bom episódio. É isso. Agora só fala. Um bom episódio. Então vai. Um bom episódio! De tentar vencer o véu que há dentro de mim, de topar. Isidoro, a gente tá te convidando. Na verdade, você já está participando, né, do Ruído Cast. Pra gente é muito bom te ter aqui, cara. Ô, cara, fico feliz de estar aqui com vocês também. Muito bom, muito bom. E já vem muitas lembranças na cabeça aqui de muita coisa que a gente vai conversar aqui. Inclusive, a gente até indicou no programa passado uma música da Par de Sais. Sério? Verdade. Super sério. Qual foi? Vocês lembram? É Desfecho Unânime. Pois eu já sei que assim será o fim. Assim será o fim. Assim será. Brabo. A primeira. Foi a que mais marcou minha adolescência ali. Brabo. Sim, eu lembro nos shows lá. Tu é doido? E é massa que a gente já se conhecia de rolê muito antes de todo mundo ir mais ou menos pro mesmo lado profissional, assim, né? Aham. Totalmente, totalmente. Antes do próprio Henrique começar com os vídeos, antes de tu e o Pepe começarem a pintar, a gente já se conhecia, né? É verdade. E é massa ter gente que a gente admira tanto pessoalmente como profissionalmente no mesmo ramo, né? Aham, com certeza. E aí quando vocês me convidaram, pô, massa demais. Que legal, Pô, que massa. Fico né? feliz em ouvir isso, é de verdade. É verdade. Tanto é que eu e Pepe, a gente comentava muito de ti. A gente sempre te achou um cara muito referência naquilo que faz. Você se propõe a tocar guitarra e toca muito bem. Você se propõe a cantar e canta muito bem. Tanto as suas autorais, como também os tributos que tu faz, tipo, do 21 Pilots. Mano, é muito bom, cara. É muito, muito bom. Qual é o nome? Aquela banda, gente? Que é dos macacos lá, que eu esqueci. Acho que manga isso. Arctic Monkeys, isso. Mano, é muito bom você cantando, cara. Entrega muito, é muito foda. Muito foda mesmo. Parabéns, cara. Obrigado. Você é muito dedicado. E a gente que consome, fica muito claro isso, tá ligado? Que teve um empenho, uma entrega de verdade. Verdade, é qualidade mesmo. É de verdade. Muito bom. Obrigado, maninhas. Obrigado mesmo. E sim, é muita entrega. É muita entrega. A gente acaba... Pode falar, Henrique. Já começando, já começou, né? Mas queria que tu falasse também quem é você, pra quem não te conhece, assim. Ah, é verdade. Se apresenta, Isidoro. Se apresenta pra galera. Caraca, me apresentar. Beleza. Bom, eu sou o Rafael Isidoro, como vocês já falaram. Atualmente, acho que a melhor forma de me definir é como músico e produtor. Aham. Boa. Né? Atualmente, trabalho com música no geral, tanto tocando, quanto gravando, quanto produzindo agora. Tenho me dedicado mais à parte técnica agora, junto com a galera aqui na Omni, especialmente com o Hugo, né? Em questão de captação, mixagem, masterização. E como produtor em duas esferas, tanto de eventos quanto de audiovisual. Que legal. Acho que é isso. Tá aí, vocês acompanharam o meu início também nesse mundo, porque foi justamente com a Par de Sais, em 2013, que eu comecei. Antes disso, eu só era músico, assim, de quarto, de casa, né? Eu já tinha feito alguns trampos com meu pai tocando sertanejo, assim, na noite. Olha que doideira. Eu não tinha banda autoral, não tinha um trampo meu, assim, né? Mas tocar na noite eu toco desde os 15 anos. Comecei muito cedo. Luiz, antes da Par de Sais, tu não chegou a tocar uma época com
com a Cidral, a Larissa Cidral, né? Qual é o nome dela que eu esqueci? Larissa, né? Cidral, é isso mesmo. Tu chegou a tocar uma época com a Larissa Cidral, não é? Foi mais ou menos na mesma época, na verdade, porque o primeiro show da Partisais, assim titulada já, né, quando a gente realmente criou a banda, foi em 2013, quando a gente fez um especial Los Hermanos. Aham. E eu conheci a Lari e todo, digamos, uma bolha assim de artistas e de músicos que foram depois quem começou as apresentações do Lo-Fi, tudo na mesma época. Aham. Então foi tudo junto ali, mais ou menos. Tudo que começou. Eu já tinha tocado assim, com os meninos em alguma apresentação brincando, com a Thaísa cantando, a Thaísa Lisboa, com a Fabi cantando. A gente já tinha, tipo, algumas bandas, mas nada foi um projeto pronto, assim, montado com o nome, sabe? E muitos dos teus amigos, assim, que eu vejo que pelo menos das antigas, muita gente é músico, né? Tipo, o Gordon, o Miguel, toda essa galera já vem desde esse tempo aí, brincando já e começando a pegar gosto pela música? Ou tu encontrou eles mais depois disso daí? Não, foi bem o que tu falou. Nós primeiro éramos amigos e depois fomos pro lado musical. Cada um do seu jeito, no seu instrumento, do seu lado, né? Mas foi mais ou menos igual eu comentei no começo da conversa de vocês dois também. A gente já era amigo, colava em rolê, e aí daí que a gente partiu pra música, né? Tanto que hoje a gente, assim, cada um vai pro seu lado, assim, na vida, né? E hoje o lado profissional é o que mais une a gente ainda, né? Ah, que da hora. Que legal. E aí todo mundo que era ali da Partisais ainda hoje tá trampando com música. Os dois Thiagos, o Thiago Campos, baixista, e o Thiago Santos, tecladista, ainda estão comigo no projeto atual da Carvole. E o resto dos guris todos continuam também, cada um na sua área. Que massa. E vamos falar da Carvole? Ei, mas calma aí, a gente só me localizando na minha cabeça aqui, que eu tô tentando organizar essa história na minha cabeça também. A gente tava lá no tempo de começou ali, desde tocando, brincando com os amigos, e a Partisais, a gente vai dar um salto temporal pro agora, né? Que o Carvole é projeto atual, né? Isso, pronto, pra traçar uma linha do tempo. Pronto, no nosso multiverso aqui. A Partisais, ela começou ali com Los Hermanos, e aí se tornou uma banda autoral, né? A gente produziu um álbum, né? Que é o álbum de 10 músicas, e ela foi até 2017, foram 4 anos de Partisais. E esse álbum, ele tá disponível no Spotify, né? Tá disponível no Spotify. Só pesquisar lá, Partisais que não tem erro. É um nome bem diferente, acho. Diz o visionário, corra pra se esconder. E aí, nesse meio tempo, eu conheci o Douglas, uma das pessoas que eu conheci, né, nesse início de 2013. Inclusive, conheci ele no primeiro show da Partisais, nessa apresentação do Los Hermanos. E a ideia do Lo-Fi surgiu no Douglas logo depois desse evento, né? Então ele viu a gente tocando lá, aí ele já tinha a ideia de fazer esse acústico na praça, convidou a gente, convidou mais outras pessoas próximas também. Se eu não me engano, a Última Forma, né? Uma versão resumida da Última Forma se apresentou, que era o... eu me lembro da Última Forma. Eu acho que foi o Thiago, o PP e o Duzão. Não tocava o Dudu? Duzão e o Luiz. E o Luiz. Inclusive. Aí a Lara Cidral também se apresentou. Nossa. O Felipe cantava bastante também. E aí a minha amizade e meu trampo com o Douglas começou aí, nessa mesma época. Então, a Partisais e o Lo-Fi nasceram juntos, assim, na minha vida, né? Ambos. Tanto quanto a amizade com a galera que eu carrego até hoje, assim, desse meio musical. E não só musical, né? No meio artístico em geral, né? Tanto que hoje eu tô trampando mais com audiovisual. Começou tudo aí. E aí eu me descobri, né? Não sei se descobri a melhor palavra como produtor de eventos. A partir do momento que a gente começou a fazer o Lo-Fi, assim, por vontade própria, levando caixa nas costas no domingo, montando line com as pessoas que a gente conhecia e indo... A gente mesmo financiando, assim, né? Na época era Museu Douglas e o Rafael Vieira. Depois veio o TJ também, o Thiago Mazeiro, que somou muito. Também teve o Paulo Ledo, que somou demais. Enfim, tem muita gente que ajudou bastante. As próprias bandas, os próprios músicos levavam bastante equipamento. Aí a gente teve a ideia de fazer algo que podia ser, né, não é maior, seria... É porque o Lo-Fi era um formato reduzido, né? O Lo-Fi era do jeito que dava, né? Era a caixa que tinha, era o instrumento que tinha, né? Era de graça, era aberto. E a gente decidiu fazer algo maior, algo monetizado, que
foi a festa da Catuaba. Aham. E Sim. Que tem que arrecadar de alguma forma, né? Tipo, o Lo-Fi não tinha como arrecadar ali pra reinvestir no negócio, né? E aí a ideia da festa realmente deu uma outra cara pro evento. Tanto é que na minha cabeça eu consigo separar muito bem. Eu vivi todos esses momentos, né? De Lo-Fi, das festas. Eu consigo separar o que era o Lo-Fi e o que eram as festas. E ambos eram propostas muito legais, ó, muito massa mesmo. É verdade. E assim, a gente queria fazer show maior, né? A gente queria ligar as guitarras, ligar o amplificador, né? Fazer mais barulho, né? E a coisa que o Lo-Fi não comportava, né? Tanto que a principal proposta da festa da Catuaba, que teve um apelo muito grande por causa da Catuaba depois, que foi que a gente descobriu no decorrer do processo, assim, mas a proposta sempre foi colocar as bandas locais pra tocar, né? A gente fazia um especial, alguma banda de fora pra atrair público, que eu acho que era um grande acerto, né? Porque atrai, querendo ou não, né? E era banda locais, e aí começa um ciclo muito longo e muito legal de produção de Lo-Fi, produção da Festa da Catuaba, produção de outros festivais também depois. Teve o Circuito Soma, tinha a Santa Catuaba. Com o Circuito Soma a gente conseguiu... pode falar. E teve muita produção de música também, né? Eu me lembro que essa época foi... Basicamente, minha playlist era só de músicas daqui. De músicos daqui, de bandas daqui. E teve... Cara, foi todo mundo saindo, um monte de bandas surgindo. Eu vi de perto Sextape, vi a Part Size, Última Forma. Cara, foi muita banda mesmo. Foi uma época muito, muito legal. E pra quem tá tendo até uma certa familiaridade com o assunto, é porque a gente conversou no primeiro episódio com o Douglas, que tava fazendo esse mesmo rolê com o Easy. Só que agora a gente tá tendo um bate-papo com uma outra perspectiva. O Douglas, ele tem a visão dele e o trampo dele, né? O que ele faz até hoje é a produção, né? Eu sempre fui muito músico-produtor, né? Então, tanto no Lo-Fi quanto na Festa da Catuaba, enquanto eu ajudava a produzir, eu também a tocar. Era eu que tinha o papo bem próximo com os músicos, que lidava direto com as bandas, com os especiais, né? Das 17 edições da Catuaba, se eu não me falho a memória, eu tenho quase certeza que foram 17, eu toquei em 11. Então, era um rolê que pra mim era muito, muito música, além da produção, sabe? E, enfim, igual você falou, foi um período em que surgiu muitas bandas e que a gente fez... Eu fiz muitos contatos, fiz muitos amigos também. E querendo ou não, e é algo que a gente inclusive conversa até hoje aqui entre a gente, da urgência de retornar com o Lo-Fi, a gente acaba movimentando a cena, né? Quando a gente coloca um local aberto e de graça pra tocar. Então, quem tem um projetinho no quarto, em casa, que tem aquele grupinho que toca em casa, alguém que escreve, que compõe músicas, pensa, posso me apresentar no Lo-Fi, né? Sim. E aí a pessoa já, eu tenho que ensaiar, eu tenho que, sei lá, comprar corda pro meu violão, eu tenho que, sei lá. E aí toca no Lo-Fi, a galera gosta, tem uma receptividade legal. Nossa, aquela primeira apresentação, né? Aquela primeira apresentação, sim, o Lo-Fi foi palco pra muitas primeiras apresentações. E aí depois a pessoa gosta e ali já encontra, de repente, um instrumentista ou outra pessoa pra formar o grupo, e aí vai gravar uma demo, vai gravar um álbum, vai gravar um videoclipe, sabe? É uma cadeia, né? Que o Lo-Fi era uma peça muito importante. Tanto o Lo-Fi quanto pode falar. Tanto com o músico, né, com incentivar a gerar novos artistas, tanto na música, até na poesia também, a gente tinha lá intervenções com poesia, até mesmo a questão de ocupar pontos da cidade muito público, importantes, né, e fazer eles ali circular pessoas conhecerem mais de Porto Velho, tipo, teve as edições sempre foram lá nas Três Caixas d'Água, também na Estrada de Ferro, né, essas escolhas também eram muito estratégicas, né? Não era tipo assim, só porque lá é legal. A gente primeiro, tipo assim, queria fazer no local mais conhecido, mais simbólico, maior, assim, pra retratar a cidade. E aí depois a gente ia pro segundo passo, que era logística, né? Que particularmente na Estrada de Ferro era bem mais difícil do que nas Três Caixas d'Água. Mas é aquilo, né? Quando a gente tá com vontade de fazer, a gente faz acontecer, né? E aí tinha muita galera que ajudava, a galera os próprios comerciantes, a galera que ficava... Eu lembro que vocês pegavam, a energia era sempre assim, pedindo ajuda, alguém ajudava, né, com energia, porque não tinha tomado no meio do gramado lá. E a gente puxava o fio. Era uma energia muito ruim, né?
A gente teve muito equipamento queimado, enfim. Equipamento Caraca, próprio, que né? tristeza. Equipamento Prejuízo. Fazia o evento Sim. gratuito e tomava prejuízo. Exatamente. Mas existem planos reais de voltarem a ter o acústico lo-fi? Existem planos reais de voltarem até o acústico lo-fi. Inclusive, nós hesitamos em voltar dessa vez, ainda por causa da pandemia. Aham. Mas agora que as coisas já estão devagar se normalizando, né? E passou o período de chuva também. A gente não fazia o lo-fi até março. Isso já era normal, Aham. né? A gente esperava passar março pra começar o lo-fi, porque chove muito, né? É, Várias não- vezes começava a chuva, a gente tinha que sair correndo com caixa de som, enfim. Chuva acabou mesmo. Não tem como fazer. Eu lembro da. Então existem planos reais de voltar com o lo-fi. Pô, que massa, fico muito feliz. O público muda também, né? Agora é uma outra galera que vai frequentar, provavelmente. Pois é, eu ia falar isso. Eu ia pedir pra gente também apresentar o lo-fi, porque a gente fala aqui com uma naturalidade, porque a gente, né, foi muitas vezes. Mas deve ter muita Sim. gente, deve não, tem muita gente que não conhece o lo-fi. Nossa, real. Sim, Caramba. verdade. Como é que a gente apresentaria o lo-fi aqui? Uma forma de... Então, o Lo-Fi é um projeto realizado aos domingos, né? Isso é importante dizer. Em Aham. praças públicas, né? Que inicialmente foi na Estrada de Ferro Madeira Mamoré, depois foi para as Três Caixas d'Água. Também houve algumas edições especiais, assim. Teve em local fechado, teve lá na pista. Era um evento que reunia bandas, poetas, artistas plásticos, dançarinos. Qualquer forma de expressão de arte era válida. Uhum. Era sempre financiado pelos próprios organizadores, então nós mesmos levávamos equipamentos. Quem ia se apresentar ajudava com equipamento, com alguma coisa, né? O line era composto sempre de artistas locais. Tivemos algumas participações de artistas de fora que estavam por aqui por acaso estavam por aqui, né? Uhum. E as inscrições sempre foram livres. A gente tinha uma ficha de inscrição no Facebook na época que a pessoa se inscrevia pra entrar na fila. Ou muitas vezes, enquanto tava rolando o lo-fi, o microfone tava aberto e podia chegar lá e participar. Que legal. Ou assim, a gente sempre foi muito aberto também pra receber a mensagem de colegas no WhatsApp pedindo pra tocar e tocava. Então eu acho que é isso. O lo-fi era um evento aberto aos domingos, com som em praça pública, que foi e espero que volte a ser palco pra muitos artistas exibirem o seu trabalho. E agora que o Henrique comentou isso aí, eu fiquei até curioso pra ver esse novo público e pra ver os novos e as novas artistas que vão aparecer, né? Se a gente voltar a movimentar. É verdade. Pô, verdade. Verdade. Fiquei também curioso. É, porque eu fiquei bem desatualizado. Tanto é que, de vez em quando, eu tenho uma playlist só de músicas regionais, aí eu fico tentando atualizar elas. Coloquei algumas recentes, mas quando eu começo a ver aí eu já vejo que tem um outro, e aí eu me perco. Tem muita gente nova. Tipo, eu fui conhecer uma artista, eu não vou achar o nome dela aqui agora, mas é a Negra Mari, por causa que o Mavi falou na última conversa. Lembra, Samir? Lembro A gente mesmo. conversou com ele falou sobre ela, aí eu fui ver o Instagram dela, já vi que tem um monte de trabalho massa lá também. Enfim, só de uma conversa já apareceu uma artista. Imagina quando tiver de novo o lo-fi funcionando e girando, um monte de gente lá aparecendo e querendo se expressar. Vai ser muito legal mesmo. Verdade. Não tinha acordado pra isso. Agora a gente pode falar sobre a Carro? Agora a gente pode falar sobre a carro. Eu sempre chamei de carro vole, tu acredita? Aham. Comecei a chamar de carro vole agora porque tu falou, eu também não vou falar errado mais. Mas não tem problema e também não tem uma pronúncia correta. Isso aí já é uma primeira curiosidade, porque Carvoli é basicamente um nome inventado. Na verdade, é um sobrenome. E aí, tanto o nome Carvoli quanto o nome das nossas músicas são derivados do latim. Já percebi. Mas também não são traduções ao pé da letra, né? Se pesquisar a palavra, acha a tradução, mas nós deixamos elas foneticamente mais representáveis. Então, Carvoli, 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 as três pronúncias estão corretas. Não tem uma que diga é assim, sabe? E a ideia do sobrenome é porque nas músicas nós contamos uma história, né? E aí a ideia era que, tanto que eu e o Thiago usamos no nosso Instagram de Carvoli, fosse o sobrenome dessa personagem que no início a gente ia, como é que eu posso dizer? Pessoalizar. A gente ia decidir, tipo assim, características, informações, de onde veio, quantos anos tem. E aí, logo que a gente iniciou, a gente desistiu dessa ideia. A gente falou, não. Eu já tava entrando nessa onda aí, já tava imaginando a Carvoli já.
Eu já tava vendo a Carvalho na minha frente. Então, aí qual foi a solução? A gente falou, não, que tal a gente fazer um sobrenome, né? Uhum. E aí, a personagem, ser o próprio ouvinte, sabe? Entendi. Então é isso. E aí, a ideia é que... Eu sou a Carvalho. É, exatamente. Então, é o nome do fã-clube de vocês, né? Tipo isso. A banda grande, as pessoas começam a colocar Carvalho no sobrenome. Mas sim, a ideia era justamente, a ideia foi essa. E aí, tanto que eu mudei algumas letras, muitas coisas eu coloco em primeira pessoa, pra quando a pessoa estiver cantando ela, se imaginar na situação, sabe? E aí, por isso que o nome é Carvalho, ou Carvoli, ou Carvoli. Ai, eu acho isso tão legal, de verdade, ó. Inclusive, tem até uma fofoca, voltando até do assunto da Pardisais, que eu não sei se é verdade, mas se for verdade, é muito foda. Que Pardisais é porque tem alguém aí que gosta de pinturas renascentistas, eu sei de que tu vai pinturas falar. renascentistas, e aí por isso que escolheu Pardisais, por conta dos Tartarugas Ninjas, que são 4 pintores renascentistas, aí usou uma das armas dos pintores. Isso é verdade? É, exatamente. Que é a Eita, que da hora! que é a arma feita pra desarmar, né? Na origem dela. É exatamente isso aí. Não sabia. Cara, não sabia tá vendo? Isidoro, eu sou teu fã, cara. É por isso, porque é cheio de coisa assim por trás da Carvalho, da Pardisais. É muito doido, mano. Eu não sabia que esse rolê da parte que sais são feitas pra desarmar. Foram armas feitas pra desarmar, né? Por isso que ela tem aqueles 2 ganchos do lado. Eu pensei que era pra matar. O Tartaruga Ninja lá, ele arregaçava lá no Super Então, Nintendo. só que é a origem da ferramenta, né? Depois os usos, né? Já são outra coisa. Até a faca de pão as pessoas usam, né? Imagina pão sais. Meu Deus do céu. A origem foi, mas era isso mesmo, o conceito foi esse. Esse não foi criado só por mim, né? Foi criado pela banda toda. E porque o meu nome é Rafael, né? Então a gente já zoava com esse negócio de Tartaruga Ninja antes, sabe? E aí quando a gente foi... cara, que legal. Quando a gente foi descobrir, tipo assim, por que o nome das Tartarugas Ninja são esses 4? Aí a gente descobriu os artistas renascentistas, a gente, caraca. Então também foi legal. Uma descoberta legal. Nossa, que da hora. E aí, inclusive, outro easter egg aí, não sei se a palavra é essa, né? Mas essa ideia de começar uma história surgiu com a Pardisais. Ia ser a nossa sequência, né? E Barco, que é a última música do álbum, já seria o início da história. Tanto que ela fala de um naufrágio, né? E Litori, da Carvalho, começa com a personagem acordando na praia. Então eu não abandonei o conceito, eu e os meninos, né? E a gente, digamos, seguiu dali. Até porque nós ainda carregávamos muito o que nós tínhamos na Pardisais, né? Quando a banda acabou, eu lembro disso claramente. Eu lembro que o Thiago criou um outro grupo com nós dois e falou, cara, não tem como parar de a gente fazer música. É isso. A gente vai continuar de um jeito ou de outro, né? E foi nessa pausa que eu, nem posso dizer que eu me descobri, mas que eu tive que me fazer vocalista. Eu tinha essa grande questão pra levantar. Porque eu lembro que por muito tempo tu já tocava muito, tá? E fazia já uma... Como é que fala? Back vocal? Uma segunda voz já muito legal. Mas eu imagino que foi uma mudança assim pra ti, né? Passar a ser vocal mesmo. Como é que foi isso pra ti? Cara, foi muito difícil. Primeiro que quebrou uma ideia que eu já não tinha muito, mas terminou de quebrar, digamos assim, a ideia de que você precisa de dom pra fazer alguma coisa, né? Eu nunca tive dom pra cantar. Tipo assim, minha voz nunca foi legal, enfim. E aí, mais uma vez, foi descobrir que tudo que você quer fazer é treino, é prática, é estudo, né? Enfim, com boa instrução e com dedicação, você molda a sua voz da forma que você quiser. Aquela voz que soa bonito, que soa legal, é uma pessoa que tem a dicção boa, que faz as manobras corretas na musculatura vocal mesmo, né? E aí tem gente que já nasce assim, e tem gente que tem que aprender. Basicamente, é isso. Se fosse pra ilustrar, é o Rock Lee, né? É o Rock Lee, perfeito. É o Rock Lee. Eu virei vocalista por esforço e estudo. E assim, quem me deu o grande empurrão foi o Douglas, porque eu ainda não tinha essa confiança, né? E a gente queria muito fazer um especial Arctic Monkeys. E o João, o rapaz que fez na primeira vez, na festa da Catuaba 14, em 2016, ele morava em Ariquemes e ele tinha ido embora pra Curitiba. E a gente falou, cara, a gente precisa de outro vocal. O Douglas falou bem assim, Izão, vai ser tu. Ele falou isso. Ele falou isso. E aí eu lembro que eu passei semanas, tipo assim,
ouvindo as músicas do Arctic Monkeys e tentando imitar a voz do Alex. E eu mandava áudio pro Douglas, aí ele dizia, não, faz assim, não, mais grave, mais agudo, tá estranho. Aí ele falava assim, não, ele canta com deboche, ele ia me dando dica assim. Até que um dia, eu nunca esqueci, eu saio da faculdade, entro no carro, gravo um áudio, aí o Douglas fala, Izão, é isso aí, canta assim. E aí a minha vida como vocalista começa aí. Caraca, que legal. Imitando o Alex Turner. Cantando debochado. Cantando debochado. E aí a gente... Pode falar, hein? Não, tu ia falar, eu só ia abrir um parênteses, que eu tô aqui do meu lado, eu tinha puxado ontem na prateleira aqui, tô com o livro Roube como um Artista, e ele fala justamente sobre isso, sobre tu realmente ali copiar, né, ou se inspirar, enfim, em alguém, e da partir dali tu começar a se encontrar e trazer mais a tua originalidade, só de ter ali alguma coisa pra tu se espelhar, né, ter várias referências. Porque querendo ou não, cada vez que tu copia alguém, tu aprende uma coisa nova, né? Verdade. E aí quando tu copia, sei lá, várias pessoas, uma hora tu consegue fazer várias manobras diferentes, né, falando da voz, e montar a sua própria identidade, né? Então, se a culpa foi minha, me agradeçam ou me perdoem. O Douglas, grande Douglas. E aí foi isso, minha trajetória como vocalista começa aí. E aí os meninos tiveram muita paciência comigo na Carvole, muita mesmo. Porque eu ainda me considero longe, assim, de ser um excelente vocal, mas eu era muito ruim, eu era muito pior. E aí os guris foram muito pacientes comigo, tanto que eu criei músicas no começo que eu mesmo não conseguia cantar. Por exemplo, Timor, do nosso álbum da Carvole, a terceira música, foi a primeira música que eu compus voz e letra pra eu mesmo cantar e eu não conseguia cantar. Eu criei a música e falei, eu vou estudar e praticar até o dia que eu conseguir cantar essa aqui. Caraca, que legal. Quanto tempo vão levar a perceber que o medo de arriscar é sempre o medo de perder, de se aventurar, de recomeçar. Eu errei, eu criei uma música muito difícil. Até hoje ela é muito difícil, mas foi mais ou menos assim, foi me desafiando, né? E outra, a gente não tinha, digamos assim, outra opção, digamos assim, eu não sei como dizer isso, mas eu queria fazer música, a gente queria fazer música nós três, a gente já tava muito bem alinhado quando a gente acabou, a gente já tava com a filosofia muito bem alinhada de continuar, que a gente tinha começado na parte Sais. Então... E outra, o Thiago também sempre cantou muito, né? Sempre fez muito segunda voz. Easy, vamos, pra quem não conhece, situar a galera. Você fala nós três, que seria você, né? Isidoro, que é guitarra, vocal. Exato. Aí quem mais? Aí o Thiago Campos, o baixista, que era o baixista da parte Sais depois da saída do Miguel. E o Thiago Santos, que é tecladista e vocal. Que já fazia a segunda voz na parte Sais e agora faz segunda e primeira na Carvole. Então, nós três. A Carvole nasce aí. Em primeiro momento, nosso baterista foi o Matheus Furtado, o grande Mateuzinho, mas que também saiu, agora tá morando em Curitiba. Então, o projeto voltou a ser nós três. E assim, os guris, além de terem sido muito pacientes, nós como grupo, como profissionais, já estávamos bem mais maduros. Sim. Eu sabia que o vocal, por exemplo, não era aquela posição de destaque e de aquela coisa de que a banda é só o vocalista, sabe? Que às vezes de fora as pessoas têm, né? As pessoas muitas vezes só lembram do vocalista, né? Tipo assim, como se ele mandasse na banda, né? E não é bem por aí, né? Eu sabia que era um papel que eu ia ter que desempenhar, mas que eu era só mais uma pecinha que ia somar ali e que sem os guris eu não era nada, sabe? Pô, que da hora. Eu sabia que eu tinha que desempenhar o papel de vocal, que eu tinha que dar a cara, que eu tinha que passar a liderança, mas eu fui descobrir que na prática, liderar não é você impor os seus pensamentos e as suas filosofias, mas é saber ceder as suas filosofias e os seus pensamentos pra chegar num senso comum, né? E aí, eu acho que pra mim, esse aí foi o maior desafio. Sempre achar um denominador comum, assim, entre todo mundo, e perceber que a minha vontade, a minha ideia, quase sempre vai ser que vai ser deixada de lado. Vai ser a menor, no final das contas, né? É muito mais sobre você puxar a carroça do que você empurrar. Eu não sei se foi uma analogia muito boa. Mas eu entendi. Não, mas eu entendi. Eu entendi Fez e muito fico sentido. imaginando o desafio disso daí, porque realmente conciliar uma criação com várias pessoas é um negócio que é, Deve ser que é bem uma grande complicado aprendizado sempre de fazer. Sim. E aí,
cara, os meninos são excelentes como pessoas e como profissionais também. Então a gente sempre se entendeu muito bem, muito bom senso, sabe? Muito sobre de ceder um bocado também, sabe? De não ter mais aquele preciosismo exacerbado que todo artista tem, geralmente no começo, né? Nós já começamos com um projeto assim bem mais profissional. Hoje eu vejo a Carvalho muito madura. Eu acho que o próximo EP que tá vindo aí já vai ser bem mais conciso, bem mais maduro mesmo. A gente já se encontrou, digamos assim, né? Porque o primeiro desafio, logo que a gente terminou, foi não ser par de sais, sabe? As primeiras composições, a primeira vez que a gente tocou Timor e Lítor, que foram as primeiras músicas que a gente fez, ainda soavam muito par de sais. E não que isso seja algo, não que soar par de sais seja ruim, né? Mas soar outra banda é ruim, né? Então a gente teve que desconstruir isso, a gente teve que se encaixar, eu e o Thiago cantando primeira e segunda, e nós dois fazemos primeira. Nós não queríamos mais aquela coisa do hard rock, assim, a gente tá tentando diminuir, inclusive, distorções e peso nas músicas pra tentar ser algo mais... não sei a palavra, mais receptível, algo mais suave, mais comercial. Comercial é uma palavra perfeita, né? O Easy, qual é o estilo da Carvalho? Se fosse pra enquadrar dentro de padrões, assim. Boa pergunta. Eu diria que é... Um hardcore, Então, rock. a gente começou como um hardcore, tanto que a primeira single de Little é bem hardcore, né? E agora a gente tá fugindo. Eu não gosto muito dessa definição, mas nesse caso funciona, que seria um rock experimentalista, porque a gente mistura... Caramba! Nossa, que legal, né? Gostei. Porque a gente mistura elementos clássicos, assim, tem violino, tem violoncelo, nos samples, né? A gente consegue ouvir no álbum, mas ao mesmo tempo tem os timbres do Thiago de teclado, que são muito modernos, sintetizadores, né? Então a gente tenta fazer essa mesclagem, só que a gente tá tentando deixar de lado o hard da parada, sabe? Então tentamos reduzindo distorção, reduzindo vocal com drive, assim, né? Sei que pra algumas pessoas é muito triste, né? O Thiago berrando é muito legal. É muito bom, meu Deus do céu, é muito bom. Mas a gente tá tentando deixar essas coisas pro ao vivo, sabe? Na hora do ao vivo, a gente pesa a mão, aí a sim. gente pesa no amplificador, a gente pesa no vocal. E o público do outro lado pesando junto no berro junto, tentando, né? Gritando, Gritando junto. Igual acontecia muito em Desfecho Unânime, inclusive. Nossa senhora, meu Deus, era muito bom. Última partida será o Desfecho Unânime. 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 Inclusive, a música que a gente indicou no outro quadro lá, que a gente indicou apenas músicas, foi Desfecho Unânime. Ah, Samir, e a gente indicou também em uma outra dicas dessa, a gente indicou Equilíbrio Dharma, que a gente tá falando aqui com o Isidoro agora também. Verdade. A gente poderia falar um pouco dessa música também, que foi, já veio aqui pro peso ali, né, da sofrência ali. Quando o tempo passar e a ferida curar e a mágoa sumir e o sangue lavar, quem sabe equilíbrio Eita, gente, rapidão, meu celular tá tocando aqui o João. Só um momentinho. João Marinho tá me ligando. Olha aí, foi falar na Dharma. Caraca! Que coincidência legal, cara. Que coincidência legal. Então, a Dharma foi oriunda de mais um encontro muito legal, assim, que o Lo-Fi proporcionou, que foi com o Gustavo Bonfante, que, inclusive, foram as primeiras apresentações dele como artista, assim, cantando e tocando, foram no Lo-Fi. E eu conheci ele lá, conheci o PP e o João, e o Thiago já conhecia, né? Dharma, né? Que também eram da banda Dharma, que na época ali do Lo-Fi, eles tocavam na... O Maço. O Maço, sim, eles tocavam no Maço. E aí juntou o João e o PP, cara do Maço,
eu e o Thiago éramos a parte de sais com o Bonfante. E aí surgiu a Dharma. A Dharma surgiu, Caraca, que se eu não legal. me engano, em 2018. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que sim. Uma curiosidade, sabia que eu tenho participação numa música do Márcio? Eu berro na música. Eu sei, já ouvi e achei muito massa. Eu acho Olha que aí, eu tá falei, eu vendo? falei contigo na época. Foi, acho que Eu foi, lembro. né? Vocês fizeram um vídeo assim também mostrando, né? Foi. E a Dharma hoje é o meu segundo projeto autoral, assim, né? Hoje, as bandas em que eu estou ativo é na Dharma e na Carvery. E a Dharma é totalmente diferente dos outros projetos, né? A Dharma tem bem mais blues, tem bem mais soul, mas também tem uma pegada bem mais brasileira, assim. E o Bonfante é incrível, né? O Bonfante é um Demais. compositor sensacional, ele é um cantor sensacional. Inglês, Equilíbrio em português. em inglês, em português. Equilíbrio é uma das melhores composições que eu já ouvi na minha vida, assim. Eu acho que é uma música que, se tivesse o alcance nacional, estouraria muito, É porque verdade. quem escuta Muito gosta, né? mesmo. Ela tem muito stream sem publicidade nenhuma, sem dinheiro nenhum. Eu ainda trabalho muito com o Bonfante. Ele também tem composições próprias. A gente, inclusive, tá criando algumas guias dele. Eu nem sei se eu já podia falar isso, mas agora que eu tô falando. Em primeira mão. Em primeira mão. Ele tem, nossa, muita música boa, muita música, assim, no nível de equilíbrio também, Uhum. que logo vai soltar. E a gente tá no line do Festival Casarão também, né? No Festival Casarão, eu toco tanto com a Dharma quanto com a Carvery. Caraca, que legal. E É. como que é se virar nisso tudo, mano? Essa experiência de ser multiuso. Tocar em duas bandas, ter que Nossa. ensaio, rotina. E tu é doido. Eu já ficaria nervoso pra tocar com uma banda, imagina com duas. Então, Samir, tu tocou no tópico sensível, porque eu tô louco. É sério. Eu tô numa loucura. Sim, eu tô numa loucura. Esses tempos tá sendo bem puxado em relação a isso. E assim, são coisas que me motivam, né? São coisas que eu gosto de fazer, então eu não consigo deixar de lado. Entendi. Né? E aí muitas vezes dormir menos, sair menos e focar nos Caraca. trabalhos, né? Tem que focar aqui no estúdio, tem o trampo do audiovisual. Eu tô produzindo um álbum também com o Paulo Ledo, inclusive, que eu já citei ele mais cedo aqui, que participava do Lo-Fi com a gente. Tô produzindo essas guias com o Bonfante. Tô preparando os materiais da Carvery, as próximas coisas que vão sair. A gente tem a live do EP pra sair, a gente tem uma live da Aldir Blanc pra sair. A gente vai gravar uma live acústica. Então, assim, Da hora, que legal. o lance de ser multiuso consome bastante tempo, bastante cabeça, mas tem sido e espero que continue sendo muito recompensador. Vai ser. Vai ser. Dá A gente muito planta tra- pra colher. Dá muito trabalho. E aí, o legal é que nesse turbilhão de coisas, eu me descobri produtor, né? Assim, Sim. musical no geral, né? Querendo ou não, eu sempre fiz um pouco de tudo, né? Uhum. E isso é uma característica muito necessária quando a gente vai produzir uma música, né? Porque a pessoa vai chegar ali com a voz e violão, tipo equilíbrio. O Bonfante chegou com voz e violão. E a gente teve que criar todo o resto. Então, querendo ou não, essa experiência de várias bandas, essa experiência de vários instrumentos, de ter sido guitarra, de ter sido vocal, de ter sido homem de frente, às vezes não tão de frente assim, me deu essa experiência De que produção. hoje eu percebo, assim, colhendo os frutos, né? Para. Tá começando agora o quê? Mais um 3 dicas de... Pontinho, Rondônia. Exato. E esse episódio, dessa vez é sobre... 3 dicas de clipes de Rondônia. Olha! Mas isso não daí é é novo. clipes do estado de Rondônia, é clipes produzidos por artistas rondonienses. Isso. Ou que se considere rondoniense, né? Às vezes ele veio pra cá, já mora aqui há 20 anos É. e já faz parte do povo É rondoniense. um rondoniano. É, ele... Eu não sei É? se existe isso. Não sei, tô brincando. Eu já ouvi. É, eu já né, vi uma mulher no Silvio rondoniano. Santos. Uma mulher foi fazer uma participação lá. Não tem aquele negócio que fica lá, faz a... Como é que é? Forca? Ah, sim, tô Aí ligado. foi uma mulher de Rondônia, o Silvio Santos. E quem nasce em Rondônia... Não, ela, o que você é? Ela, eu sou rondoniana. Aí eu tava assistindo esse momento. Tá bom. Caralho. Mas então, é isso. Então talvez a pessoa possa ser um rondoniense, um rondoniano. Isso, e a gente vai falar agora 3 dicas de clipes de um rondoniense rondoniano. É. Ah, sabe o que a gente também nunca contou? Porque a gente é daqui. É. A gente é rondoniense, no caso. Nascidos e criados. Nascidos e criados, formados, trabalhados aqui. É mesmo. Tudo aqui. E produzindo esse podcast aqui. Sobre Aqui. aqui. E qual é a tua primeira dica, Henrique? É um que ele fala de uma cidade lá, Procura aí, retroativo. Canto do Espanto. O retroativo Canto do Espanto.
Esse clipe aí tem nós dois envolvidos nele, também junto com a equipe. Nessa época eu tava na Casa 4, então eu participei da direção. E o Samir foi a nossa estrela aí. Vocês vão ver o Samir atuando. Tá? E aí, Foi engraçado, o Henrique liga pra mim e fala assim: Samir, a gente tá precisando de uma pessoa, mas que se entregue de verdade pro personagem. Foi desse jeito, né? Foi. Que se entregue, que viva o personagem. Foi. Porque eu sabia que eu não poderia chegar falando, né? Eu preciso de um ator de verdade. Eu sabia, né? Mas não sou eu, cara. Mas uma pessoa que se entrega, aí eu confio. Aí eu ia me entregar. Não, ficou muito legal. E viveu mesmo, viu? Foi, eu fiquei. Tu sentiu a taquei ira. coisa no chão, bati na mesa, quebrei meu notebook. Vocês ouviram o Samir puta. Rasguei a camisa e era a camisa do meu sogro. Eu nunca devolvi a camisa porque... Lembra que estourou os botões? Uhum. Aí eu fiquei morrendo de vergonha e se não me engano, a Jéssica ou o Jordan ficou tipo, eita, rasgou, tal, não sei o quê. Eu falei, não, tá de boa. Eu falei, não, tá de boa. Segue viagem que tá de boa. Mal sabe que eu tava desesperado do meu sogro. Olha aí, ele deve estar ouvindo agora. Provavelmente ele vai ouvir. Ai, meu Deus. Mas enfim, foi muito legal. Muito legal. Mano, e esse daí foi um clipe que foi feito tudo muito legal, assim, tipo... Tudo muito bem elaborado. Tipo, a ideia ali é tudo da cabeça dos artistas. Esse é um tipo de trabalho que a gente pode dizer que o próprio... Deixa eu lembrar o nome dele aqui. O próprio vocalista... É o Yves. É Ives. Ou é Ives? Enfim, a gente não sabe ao certo. Mas essa pessoa, que é o Ives ou Ive, ele passou toda a ideia, como ele queria, do início ao fim, escrito. Que da hora. A gente pegou, pensei lá junto, a gente fez o storyboard e gravou tudo pensando como é que o clipe seria, porque ele tinha dado do início ao fim, como é que ele queria que fosse. E eu acho que a gente conseguiu entregar, ele gostou do clipe. Gostou? Né? Que massa. E tem muita visualização. Tem. É muito, se eu não me engano, é mais de 20 mil. Dá uma olhada aí. Tem bateria, eu acho que é tipo isso, assim. E ficou muito top, gente. Eu recebi o roteiro, já tinha tudinho, a roupa que eu tinha que usar, como que eu tinha que estar e tal. Ficou muito bom. O retroativo fez 47 mil visualizações. 47 mil visualizações. Vai lá, dá um play em Canto do Espanto. Isso. Da banda O Retroativo. Um ano atrás. E tem eu na capa rasgando a camisa. Ai, que massa. E agora, o segundo e terceiro clipe pra gente indicar. Já sei uma. Será? Essa aqui que eu tô pensando. Pra não ficar muito... Deixa eu ver, será que é isso mesmo que eu quero indicar? Enfim, esse aqui foi o que me veio na cabeça agora. E vou indicar ele. Não é o que eu mais gosto, assim, porque eu não tenho um ranking na minha cabeça agora pra compartilhar com vocês. Mas é uma que eu gosto bastante e eu acho que vale a pena ser recomendado aqui pra gente, né, conhecer. Que é diretor o Neto Cavalcante que fez. Aí, com uma galera legal aqui. Thalisson participou, Najara, a banda, né? O Diego Queiroz... o roteiro tem lá Aquilas Bera e Tino Alves, participação do Giovanni, o Boiaquene, que legal, nossa, Kenny, amiga nossa, Kenny. apoio técnico Melk, enfim, uma equipe legal aqui nesse trabalho, que foi o clipe Boicore, da banda Quilamboclada. É um clipe muito legal, mano, muito bem produzido. Eu vi esse clipe. Muito legal, muito massa. Já sei qual que eu vou indicar. Fale, diga. Abre Beradelia. Beradelia. Vai ser na mesma pegada, então. É na mesma pegada. É um que está tipo de neon. Esse clipe da banda Beradelia, a música Moleque Doido da Baladeira. É muito legal. Mano. Da baladeira, doido, moleque doido 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 da baladeira. Eu achei muito simples. É super simples. Nossa, mas não é do caramba, velho. Eles conseguiram fazer uma coisa muito legal. Muito poucos gastos ali. É verdade. E a música também é muito legal, Moleque Doido da Baladeira. É uma ideia boa, velho. Muito boa. Parabéns realmente. A galera que produziu. E agora, quem ouviu até aqui, a gente esqueceu de falar em cada um deles, então vamos falar de todos em conjunto agora. O arroba deles. As pessoas revisar quais foram as que a gente recomendou e passar também as redes sociais ou alguma forma de encontrar eles pra ouvir também. A gente falou, o primeiro foi do O Retroativo, a banda, o clipe Canto do Espanto. Exato. Então, pesquisem no YouTube, O Retroativo, Canto do Espanto. E o arroba deles no Instagram é O Retroativo? Isso, O Retroativo. Qual foi o segundo?
Quilomboclada. Quilomboclada. Qual foi a música? Boicore. O clipe foi da música Boicore no YouTube, pesquisem lá. E o arroba é arroba Quilomboclada. Do jeito que se fala, do jeito que se escreve. QUI. Só por via das dúvidas. Bota cair, né? Quilombocada. E o terceiro que a gente falou... Beiradelia. Beiradelia, moleque doido da baladeira. Assista esse muito clipe. legal. E o arroba deles no Instagram é arroba Beiradelia. Do jeito que se fala, Do jeito que se escreve. fala mesmo. E foi esses os nossos 3 dicas de clipes de Rondônia. Exato. Agora é só ouvir e continuar o episódio, né? Isso. Com quem? Isão. Isidoro. Voltei, gente. Opa! E aí? Isa, eu queria fazer um elogio desde a parte de sais, mas na Carvoli pra mim tá mais evidente o trabalho visual que vocês fazem nas redes sociais. Mano, é muito bonito, cara. É muito bonito. Eu não sei como que funciona o processo criativo, se vocês têm alguém da banda que só faz isso, mas, mano, é muito bom, cara. É muito bom. E eu tô vendo aqui também que, até complementando o que você falou, né? Tá no primeiro álbum, que é Carvoli, capítulo 1. Que é o lance de contar a história mesmo, né? Aham. Pô, fico muito feliz com o elogio, até porque vindo de vocês, né? Que são da área e que também consomem. Quase tudo é feito pelo Yuri Mello e pelo Douglas. Muita coisa tá desses muito últimos bonito materiais, mesmo. inclusive, quem fez foi o Douglas. foda, E que o processo, foda. o processo criativo é basicamente entender o conceito da banda, né? É isso que eu contei pra vocês, por exemplo. Esse é o nosso capítulo 1, né? Ele começa a nossa história, tanto da nossa personagem, quanto da banda, né? E aí, a gente escolheu o vinho, né? Que, na verdade, não é um vinho. Esqueci o nome da cor agora. Bordeaux? Acredito que seja Bordeaux. É um Bordeaux. A gente escolheu porque a gente queria muito legal. cores escuras, densas, meio nobres, né? A gente já decidiu, na verdade, que vão ser 4 capítulos, pelo menos. E aí, nesse primeiro, eu contei toda a história pro Douglas. O Douglas já entendeu bastante o conceito. E aí, a partir daí, a gente decide as coisas. Tipo cor, tipo a baleia, que é o símbolo do ato. Decidimos as cores dos outros 3, os animais dos outros 3. Então, eu acho que o processo criativo é muito... Antes mesmo de chegar, sabe? No computador. É eu e os guris montando a história. Aí depois, pra gente organizar as coisas. Começa comigo e com os meninos definindo o próximo passo da história. A gente define o que vai acontecer numa conversa, isso. Num brainstorming, nós 3 agora, né? A gente decide qual vai ser o próximo passo da história. E a coisa que tem mais sido relevante agora. Qual vai ser a sensação que remete aos tempos atuais? Eu não quero só contar o que aconteceu com a personagem. Eu quero que tenha alguma coisa que a gente faça referência agora. Salto, por exemplo, que é a segunda música, ela fala de selva, né? Tento retratar as dificuldades da personagem entrando na selva pela primeira vez, com as nossas dificuldades na vida adulta, quando a gente começa a correr com as nossas próprias pernas, sabe? Então, a gente decide o momento que a personagem vai estar passando, né? Tenta visualizar um local, a gente tenta decidir qual vai ser a mensagem que vai ser traduzida para o momento atual, e aí, a partir daí, a gente vai pra música, sabe? Aí eu pego o que a gente decidiu, que a gente conversou, e vou escrever a letra. E enquanto eu tô escrevendo a letra, a gente... Mano, é muito difícil. É muito difícil. Dá trabalho, bastante trabalho. Nossa, que trabalhoso. E aí, a gente monta o instrumental a par disso. O nosso instrumental ele é feito antes da letra, tá? Eu me preocupo em primeiro adequar o que seria uma melodia de voz agradável, legal de ouvir, para depois adaptar a minha letra nela. Entendi. Sabe? Porque assim eu garanto que eu não vou estar criando demais. Porque o que acontece muitas vezes é que o vocalista já compõe a letra fazendo uma base no violão e ele já traz a música engessada pros músicos, sabe? Já traz ali a estrutura pronta, com os acordes prontos. E não tem problema, não tem nada de errado, né? Só que na minha modalidade de criar com os meninos, eu prefiro muito mais que venha mais coisa deles, sabe? Porque enquanto a minha cabeça está dividida entre letra e a minha guitarra ou violão, eles estão só com a música. Então vem muito mais qualidade, sabe? Vem muito mais criatividade. Entendi. Então, a gente foca um dia só pra fazer um instrumental, depois eu foco sozinho a letra, a gente encaixa tudo e aí fecha a música. Esse é o nosso processo criativo. Mas sim, é um processo que dá muito trabalho, que às vezes acaba engessando um pouco também a minha criatividade e eu tô começando a sentir isso agora, porque digamos que eu sou obrigado a compor dentro da história e seguindo esse método. E aí, o que nós, inclusive, conversei com os meninos no último encontro, foi justamente depois do capítulo 2, que nós já estamos fazendo, a gente fazer um álbum livre. Vamos só escrever
vamos só compor. Não vai ser capítulo, sabe? Vai ser entendi. Carvoli e qualquer coisa, sabe? Deixar o Thiago, É deixar um os meninos spin-off, fazerem né? cantar. É um Isso, um spin-off spin-off. Isso, é um spin-off da Carvoli. Exatamente. Ei, tu falando assim desse jeito, tipo, falando desse personagem, essa história, tem alguma inspiração com RPG? Parece os meninos que eu tô falando de RPG lá na sala também. Parece. E sem contar, eu acho que ainda é um RPG medieval, pô. Porque tudo é meio... Clássico, antigo. É meio clássico, meio antigo, de bordô com dourado. Inclusive, quem quiser ver, é só procurar no @carvolimusic no Instagram pra poder ver o que a gente tá falando aqui também. A identidade visual da banda. Sim, a ideia é que... Perdão, Henrique, te interrompi. Não, eu ia só complementar que é aqueles selos de vela colando, o emblema da banda, tudo, o tecido, tudo é muito medieval, muito clássico. Isso. Você joga RPG? Já joguei muito a minha vida toda. Será que tem alguma influência? É, um pouco com de RPG, certeza tem. um filme? É um filme, exatamente. Sim, total. É pra ser uma coisa assim, clássica, antiga, né? Até porque o personagem naufragou de um navio, né? Que ele não sabia pra onde estava indo. Então, assim, são tempos antigos. A gente não define exatamente o espaço data, e o né? tempo e a data. Exatamente, não. E muitos cenários também podem ser imaginados assim, talvez em outras circunstâncias. Sei lá, uma noite na selva pode ser imaginado em vários locais geográficos diferentes. Sim. Sabe? Mas sim, a gente tem esse conceito de ser uma coisa mais clássica, até porque a gente usa o latim, né? Então, se a gente fosse usar latim e tentar fazer uma linguagem mais atual, eu acho que não ia conversar muito bem. Mas nós temos sim a ideia de repente quebrar isso em algum momento. Nós temos a ideia de fazer um ato pra trás, um ato de prelúdio, assim, antes da personagem chegar ali no capítulo 1, né? E também temos a ideia de fazer um ato futurista. Enfim, a gente não quer ficar preso. Nossa, eu Tem fiquei muita curioso história, agora. né? Eu também. Exatamente. Inclusive, a nossa principal referência se chama The Deer Hunter. The Deer Hunter? O Querido Caçador em inglês. É uma banda que conta histórias, né? Com certeza a minha principal Que referência legal. pra tudo, né? Eles já estão no capítulo 5. Digamos assim, da história deles. E eles são uma ótima referência pra mim, principalmente, porque justamente eles não se apegam muito a essas coisas, sabe? Nós somos uma banda assim que nós tocamos assim. Não, cada capítulo, cada ato, cada história, cada fase da história, eles são livres pra montar do jeito que quer, sabe? Se essa parte é mais triste, se essa parte é mais animada, se aqui a gente quer fazer, sei lá, só instrumental a gente faz, se aqui a gente quer fazer um lance mais MPB, se aqui a gente quer fazer mais rock, a gente é livre, sabe? Desde que esteja na história. E eu acho que isso aí é um dos maiores trunfos que a gente tem, que ao mesmo tempo que eu fico engessado na história, a história é flexível. Sim. E aí, inclusive, a ideia é, no próximo capítulo, ser um capítulo mais leve, porque essa primeira fase, ela é muito pesada, ela é muito densa, ela fala de medo, ela fala de dificuldade, ela fala de noite. O próximo, eu tô pensando em algo mais alegre, mais esperança, um pouquinho mais de conforto. O próximo assim. você diz o 3, né? Porque o 2 vocês já estão gravando, né? Não, perdão, o próximo que eu tô falando é o 2 ainda. Ele já tá sendo feito assim, inclusive nas lives que nós vamos soltar agora já tem a primeira música, que se chama Espéculo, que é espelho em latim, que já tem essa pegada mais leve, mais light um pouco. Tá no YouTube? Ainda não. Tô, inclusive, editando. Que legal. Esse momento de agora ter a esperança, tem alguma coisa a ver com o que a gente tá vivendo? Pelo menos eu tô tendo a sensação, né, de eventos voltando a acontecer agora. Totalmente, Henrique, totalmente. Inclusive, Noctus, que é a quarta música do ato, a personagem tá justamente durante a noite, não sabe o que vem, o que está por vir, tem dúvida do que se vai conseguir passar por aquilo ou não, sabe? Que era justamente a nossa fase de pandemia, né? E aí ela toma a decisão de sair correndo no final da música. E aí a gente tem a quinta música que encerra o ato, que é Tribo, que é um instrumental, que seria o momento que a personagem corre, cai de uma ribanceira e cai dentro de um rio. E é levada pela correnteza. Só guiada. Massa. E aí o próximo capítulo começa com a personagem acordando, tipo assim, cara, passou,
Então, aquilo passou. Eu me deixei levar, eu esperei passar, né? Eu deixei a correnteza me levar e passou. E aí, ela se encarando nas águas do rio e vendo o próprio reflexo. Por isso que o nome é espelho. E aí, casa exatamente isso que tu falou, né? Dá esperança, né? De perceber que a noite passou e que às vezes a gente tem muito medo, mas que as coisas passam justamente com esse momento de superar a pandemia, de comemorar. O álbum, vocês lançam música, tipo, é pra ouvir então o álbum inteiro, né? Não é pra ouvir uma música perdida, ela tem uma conexão ali. É uma experiência, né? No EP, no capítulo, elas ainda são separadas, assim, musicalmente, né? Porque a nossa ideia é trabalhar em atos. E o ato seria com 10 músicas. Então, vai ter teve esse capítulo 1 que é separado. A gente tá fazendo o capítulo 2, que também vai ser separado. E aí a gente vai lançar o ato 1, que é o capítulo 1 mais o capítulo 2. E aí sim, as 10 músicas todas emendadas uma na outra. A gente quer fazer, eu esqueci a expressão, BGM. Por exemplo, o personagem acordou na praia, o barulho de praia, entrando na selva, o barulho de animais na selva. Isso, sound effects. Exatamente. Emendando as 10 músicas. Aí sim a gente quer entregar essa experiência. No ato 1, que é a junção do capítulo 1 com o capítulo 2. Muito doido, muito legal mesmo, ó. Eu fiquei curioso pra ver com conexão também. Inclusive, esse é um assunto que é bem largo agora, que é sobre formas de lançar música. Porque, tipo, o mercado aí, se fosse seguir o que o mercado tá fazendo, a tendência, vocês iam estar lançando single, músicas curtinhas, né? Mas decidiram por fazer algo ali que é algo original, né? Como é que vocês querem fazer, mesmo que seja contra a maré. Isso é... Na verdade, a gente não quer, a gente quer oferecer os dois. É isso que você falou, é muito verdade. É o que a gente Tanto o lançamento de single também. Exatamente. Tanto que lançou Literary, não era esperado que a gente tivesse essa demora entre a single de Literary e esse primeiro capítulo, né? Mas foi muito mais a reformulação da banda, foi de Literary não ter soado como a gente queria. Mas a ideia é, por exemplo, Especulo, que é essa que eu comentei com vocês agora, já ser lançada como single, e aí depois o capítulo com 5. A decisão de dividir o ato em 2 capítulos de 5 foi justamente por causa disso que você falou, né? Ninguém mais consome, assim, 10 músicas, né? As 5 já são difíceis de consumir, né? Das 5, só 4 tem voz. Então, na verdade, o ato não vai ser, assim, o lançamento-chave. O ato vai ser muito mais pra premiar quem já escuta. O ato vai ser pra entregar a experiência pra quem já gosta, pra quem já escuta. E aí, esse acústico que a gente vai gravar sábado agora, por exemplo, a gente já vai separar as faixas e soltar também no Spotify separado, sabe? Que é soltar formato diferente, a gente quer fazer um capítulo 1 lá do B também, que é reformulando a música toda, de repente algo mais eletrônico, algo mais lo-fi. Então, a ideia não é nadar contra a maré, a ideia é nadar com a maré e entregar mais pra quem vai mais fundo, sabe? Saquei, que legal. Aí nadar contra a maré é muito difícil. Isso, dá muito trabalho. Minha nossa, dá bastante trabalho. E isso daí é sempre a gente querendo fazer algo legal, né? E começa a dificultar nas nossas ideias. A gente aqui, o Semi, a gente fica toda hora, não, vamos simplificar porque a gente tem que, né, encerrar essa primeira temporada com o que a gente propôs. Porque tem que fazer a entrega, né? Porque a gente toda pensa hora tanto querendo na inventar. produção e não faz a entrega, muitas vezes. Eu sinto muito isso em vocês também. Eu sei que a gente compartilha esse sentimento, né? De às vezes a gente não faz porque a gente queria fazer melhor, queria fazer perfeito, muitas vezes a gente acaba não fazendo. E aí vem aquela frase que todo mundo diz que o feito é melhor que o perfeito. E que você precisa fazer as coisas. Sim. Eu sofro bem muito por aí. com isso, mas tudo que eu faço é muito na ideia já do que o feito é melhor do que o perfeito. Eu pra me ajudar, eu já coloco o pensamento seguinte, eu penso, não, entrega esse que tá assim, no próximo melhora. É basicamente esse mesmo também, o feito é melhor do que perfeito. Lança o negócio, no próximo tu melhora, mas lança. Ficar sempre querendo mexer nele, né, nunca vai lançar. E foi o nosso erro com o primeiro capítulo, por exemplo. Assim, chegou no resultado bem perto do que a gente queria, mas a demora entre a single Literary e o primeiro capítulo foi basicamente por isso. Foi basicamente essa dificuldade aí de falar... O preciosismo, né? De falar, cara, não tá como a gente quer. Mas assim, eu acho que já foi bem mais maduro, né? Não foi um preciosismo bom, assim, pra tentar aproximar mais do que o mercado pede, não só pra fazer do jeito que a gente queria, sabe? Entendi. Top. Eu vou ouvir e dando um play, buscando a sequência da história aqui. Vou ficar tentando conhecer melhor esse personagem que no
final vão entender que sou eu, tá ligado? O plot twist da história. Não, é tu. Não, mas eu espero que tenha ficado bem fácil. Eu quero facilitar mais ainda. Mais ainda essa percepção. Que Mas massa, mano. o próprio nome da música já dá uma dica bem boa, assim, também, da sequência. Foi por isso que a gente fez aquele trabalho no Instagram de postar cada música, colocando a tradução e o significado embaixo, que é já pra tentar aproximar. E assim, legal. nada impede de cada um imaginar o que quiser também. Uhum. A real é essa. Existem fatos, mas cada um pode dar a interpretação que quiser e se imaginar do jeito que quiser e não tem problema nenhum. Eu, quando escrevi Noctus, por exemplo, que é a quarta música, eu não tava pensando na pandemia. Eu não tava analisando isso. E aí, quando eu mostrei a música pra minha tia, ela falou, caraca, é muito período da pandemia. E aí que eu me liguei, eu falei, caraca, sim, inclusive. Aí que eu mudei na música, mexi na música, visualizando esse período. Mas eu acredito que a arte precisa dar essa margem de interpretação pra quem tá ouvindo, pra quem tá consumindo, né? Porque senão fica muito robótico, fica muito matemático e aí perde a essência um pouquinho do que é ser humano, né? É. Verdade. Minha foi a primeira vez que senti a calejar. Sempre foi tão mais fácil ganhar sem medo. Mano, essa questão de ficar fazendo música e contando histórias, eu consigo imaginar vendo aqui os trabalhos de vocês, as legendas, como trilha sonora, assim, já pensou uma trilha sonora de uma série, de alguma coisa assim? Ia ser show demais. Uma série nessa mesma pegada. E cabe muito mesmo. Ia ser muita felicidade demais. A ideia é, inclusive, expandir, fazer as trilhas sonoras. Eu, particularmente, quero fazer esse álbum em 8-bit. Isso é uma vontade minha, assim, e tal. Mas expandir, inclusive, pra arte, né? Fazer, de repente, gravuras, fazer uma espécie de livro, pra dar um visual pra coisa, sabe? E tu é nerd, né, Isidoro? Fala a verdade, tu é nerd, né? Muito nerd! Oh, Eu passei cara. a pandemia inteira jogando LOL com o Isidoro. Acredita nisso? Eu acredito, Isidoro. Tem uma vez que eu ouvi uma definição de nerd, acho que foi no Jovem Nerd, eles comentando, e eles falaram que o nerd é aquele cara, não é aquele cara que os filmes muitas vezes pregavam, que usa óculos de fundo de garrafa e não sei o que, não sei o que. Não, o nerd é aquele cara que, quando gosta de uma coisa, quando ele se interessa por uma coisa, ele começa a se aprofundar naquilo pra aprender como é que funciona tudo. E é justamente o que o Isidoro faz aí na música, nos projetos que ele se emprega a fazer, e até mesmo em questão de jogos também, né? E aí, o assunto do... Inclusive, tô Do sentindo LOLzinho. muita saudade de jogar. Vamos jogar o LOLzinho. Muito mesmo. Depois da música, o meu segundo hobby preferido sempre foi jogar, e é algo que eu não tô tendo tempo pra fazer. Por bons motivos também. Não tô aqui, não tenho nem um pouco o que reclamar, mas que dá saudade dá. E eu, inclusive, vou fazer uma participação com uma banda de metal chamada Da Ordem ao Caos, que é o Mário Henrique que canta. No Casarão também. Então é mais uma. Que legal. Pode crer. Então vão ser 3 apresentações no Casarão? Minhas Só da tua parte? apresentações, sim. E aí é mais uma coisa que tá aqui somando aqui no meu dia a dia. Mas assim, foi o que eu sempre pedi, né? Foi o que eu sempre quis. Era viver de música, não só viver de tocar. Eu acho que isso é muito importante, né? É viver toda a produção musical e audiovisual também, né? Que tá muito relacionada. E gravar, e produzir, e participar. Não só de tocar na noite, né? Não tô criticando de forma alguma quem toca na noite. Eu também toco às vezes, tava tocando até recentemente, mas o meu sonho nunca foi viver de noite, foi viver de música, né? E hoje isso tá se tornando possível, né? Então, se eu tô acumulado, se eu tô velho. atribulado, é porque eu tô caminhando, né? Eu tô subindo numa escada que eu queria subir. Que legal. Parabéns, Izzy. Você é merecedor do seu sucesso. Ei, muito obrigado. E vocês também, viu? Saiba que vocês Obrigadão. têm um grande admirador aqui também. Tanto como pessoas, como profissionais. Tanto no pessoal quanto no profissional, bicho. Pô, valeu, brigadão, Izzy. Exatamente. Essa foi minha imitação de Faustão. Sério, mano? Eu ia falar Jô Soares, acredita? Não sabia. Mano, então, acho que a gente pode partir para as finalizações. Deu tempo, sabia? O meu Deu. travou aqui. A gente fala pra caramba. Bate-bola, jogo rápido. Manda bala. Não? Pensei que fosse rolar mesmo. Eu tava esperando aqui conhecer. Vamos, uma banda. Uma banda? É. A que eu citei mais cedo, The Deer Hunter. The Deer Hunter. Um anime. Ai. One Piece. One Piece.
Fala um, Samir, fala um aí. Um jogo. Caraca. Eita pau. Cuphead. Nossa, Cuphead. Pode crer. Deixa eu ver o que mais. Um evento. Acústico Lo-Fi. Esse é fácil. Top. Então, esse foi o bate-bola jogo rápido, inventado de última hora. Eu gostei. O Easy, então onde as pessoas podem te encontrar? Suas redes sociais, se divulgue. Bom, hoje pra me encontrar, eu acho que o jeito mais fácil é pelo Instagram, @Isidoro de Carvoli, que é o meu sobrenome mais sobrenome da banda. Também tô no Facebook, se pesquisar Rafael Isidoro, vai me achar no Facebook, vai me achar no Instagram também. Essa é a forma mais fácil. Tô aí disponível para trabalhos audiovisuais, musicais, trocar ideia sobre música, produção, sobre tudo mais. É isso, a gente tem a Omni Carvoli, né, também. E tem o Instagram da Carvoli, que é @Carvoli Music. Tem o Instagram da Dharma, que também é Dharma Music. E tem o Instagram da produtora, que se chama Omni, OMNI, Omni Produtora, que é onde eu passo praticamente o meu dia inteiro produzindo. A gente tá com o estúdio aqui físico, aqui na José Camacho. Vamos fazer uma visita aí. Pertinho do MP. Vocês ainda não vieram aqui? Ainda não. Pois é, a gente tá devendo, Nunca fui. Sei nem onde que fica, pra ser sincero. Tá muito bom. Tá aqui, pertinho do MP aqui, naquela hora que começa a Lauro Sodré aqui, pertinho da Abunã. Tô Bem ligado. naquela bifurcação ali, onde tem esse Pertinho de nós, Henrique. É verdade. Então a gente tá aqui com o estúdio físico, é aqui que eu passo o meu dia inteiro produzindo. Atualmente eu, Douglas, o Yuri e o Hugo, né? A Omni é uma junção da antiga Play Sonora do Hugo com o Mosh. Então a gente reuniu o áudio com o vídeo e tudo faz completo aí. Já faz completo. E assim, mas o nosso foco é muito mais o cultural, né? Tava inclusive conversando com o Jordan sobre isso, não lembro, né? Do quanto o nosso foco no audiovisual, né? No áudio em geral, tem sido o cultural, né? A gente se vê muito mais fazendo clipes, gravações, acústicos, de artistas mesmo, do que de outros trampos institucionais ou de eventos. Que legal. Mas a gente tá online pra tudo também. Pô, e é um mercado que... Como é que ele tá, esse mercado? Tu percebe que ele vem crescendo agora, depois desse momento difícil? Eu acredito que com o Aldir Blanc deu uma esquentada no mercado, né? Era exatamente o que eu ia falar. Foi um mercado que esfriou muito, né? Que ficou muito difícil durante a época da pandemia. Né? Nós tínhamos acabado de alugar uma sala ali na Calama, a gente ficou 2 meses e meio, e aí veio a pandemia, a gente não conseguiu ficar, não conseguiu manter, e aí depois que a gente veio aqui pro novo endereço com a Aldir Blanc, aqueceu muito. A Carro, ele pegou o projeto, esse projeto com o Paulo, que eu citei mais cedo, também é da Aldir Blanc, então assim, com certeza foi um respiro, e eu visualizo que agora a gente tá conseguindo de novo voltar a caminhar com as próprias pernas, sabe? Depois dos editais. Legal. E um reflexo disso é ver quanto evento tá tendo, né? E com muito artista de fora. Nossa, isso é a gente muito tava comentando. legal. Teve 2 eventos esse final de semana agora, que foi eventos nacionais, um do eletrônico, outro do pop, e ambos lotados, né? Sim, Com exatamente. público cheio. Tem o Festival Casarão que tá rolou CPM, sim. teve a festa de pré-lançamento, tá tendo stand-up um atrás do outro com artistas nacionais. Sim, então a gente vê que o setor inteiro tá se aquecendo de novo, né? Verdade, ainda bem. Isso ainda bem. é muito bom. Sim, ainda bem. E vai aquecer ainda mais quando a gente voltar com acústico lo-fi. Isso. Verdade. Inclusive tem o Instagram também que a gente não falou. @acústico-lofi.br. LOFI. Lofi. Todas essas redes estão lá no meu pessoal também, lá na minha bio. Às vezes eu acabo escrevendo E tá aqui na esquecendo de descrição explicar. do programa também. Acompanhem, escutam, assistem. Eu nunca sei a concordância das palavras. Ficou melhor desse jeito aí. Eu também gostei. Então é isso, né, gente? É isso. Easy, brigadão. Valeu, Isso. Easy. Até a próxima, só que agora vai ser em vídeo a próxima. fechou. Tem que voltar em vídeo. Eu achei que hoje era em vídeo. Eu tinha ligado aqui o ring light e a webcam já. Aí o Douglas que me avisou. O Douglas falou, não, hoje é só áudio. Samir, Henrique, muito obrigado pelo convite. Feliz demais em participar, renovando aqui a minha admiração e minha gratidão a vocês. Recíproco. E, É cara, muito recíproco. tô sempre online. Qualquer coisinha, É só nóis. mandar uma mensagem. E a todo mundo que ouviu até aqui a nossa falação, muito obrigado. Acompanha a gente aí nas redes sociais e acompanha o Ruído Podcast, que tem muito mais gente massa aí. Eu já ouvi o episódio, já vi vocês gravando com o Douglas. Vi que ia sair, ou saiu o do Vinícius também, o Mavi? Já Saiu. saiu.
e hoje saiu demais. o da Laura. Acompanhei também. Exatamente, hoje a gente lançou o da Laura. Show de bola, também já vou ouvir. Nós, mano, tamo junto. Valeu, um abração. Puta merda.